E aí, gente, bom dia, graça e paz. Eu espero que vocês estejam muito bem nessa terça-feira. Gente, vamos lá. Eu queria conversar com vocês sobre algumas responsabilidades de um membro de um cristão que faz parte de uma igreja que se preocupa, no mínimo, em ser uma igreja saudável. Todas as coisas que eu vou falar aqui, essas 7 responsabilidades, essas 7 características, elas estão envolvidas, misturadas com aquilo que é ser uma igreja saudável. Sua primeira responsabilidade, congregar-se regularmente com a sua igreja local. Não existe um cristão que não esteja comprometido com a sua igreja local. Existe hoje um movimento chamado Movimento dos Desigrejados, que é um movimento crescente no Brasil de pessoas que se decepcionaram com a igreja e que vem ganhando força. Porém, a Bíblia nos orienta, nos ordena que deixar de congregar é um pecado, é uma falha. Então eu preciso congregar com a igreja local. O reino de Deus ele se manifesta numa igreja universal, mas ele fica claro, visível numa igreja local. Então sim, você precisa participar da membresia de uma igreja local e se reunir com os irmãos regularmente. Se você não consegue se reunir com a igreja regularmente, é possível que você não consiga cumprir as outras 6 responsabilidades que são dadas a um cristão de uma igreja saudável. A segunda responsabilidade é ajudar a preservar o evangelho. Para que eu preserve algo, eu preciso compreender algo. Por isso que na nossa igreja a gente faz uma imersão ao evangelho. E você já aprendeu que o evangelho não é só as boas notícias. Sim, a grande ênfase está nas boas notícias, mas o evangelho é uma história contada biblicamente em torno de uma criação, uma queda, uma redenção e uma consumação. Então você precisa entender o que é o evangelho para você ajudar a preservar o que é o evangelho. Você vai ser um protetor daquilo que é o verdadeiro evangelho, para que a gente não caia em qualquer vento de doutrina. Terceira responsabilidade de um crente de uma igreja saudável: ajudar a confirmar as outras pessoas no evangelho e do evangelho. Então você é responsável por inserir pessoas na igreja e você é responsável como preservador do evangelho a também analisar de forma bíblica e corrigir o seu irmão quando assim for necessário, sempre de forma bíblica. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que existem duas coisas que caminham juntas aqui: a verdade e o amor. Nunca andam separadas, sempre de mãos dadas. Quando a gente confirma as outras pessoas no Evangelho, a gente recebe, acolhe, ama, a gente insere. E quando existe alguma anomalia com algum membro, a gente corrige de forma amorosa para restaurá-lo, nunca para excluí-lo. Quarta característica de um membro de uma igreja saudável: participar das reuniões da membresia. Você é responsável pela tomada de decisão e os rumos que a igreja vai tomar em relação ao seu futuro. Por isso você precisa participar das reuniões de membresia, é de suma importância a sua participação. Nós temos hoje na igreja um governo compartilhado, ou seja, não é uma pessoa que é proprietária da igreja, mas nós somos em 4 pastores que têm um governo compartilhado e nós também compartilhamos esse governo em um certo momento, em uma certa altura, uma certa medida, com os diáconos da igreja para que a igreja evolua e a igreja se torne realmente uma reunião dos seus membros. Quinta responsabilidade de um cristão de uma igreja saudável: discipular outros membros da igreja. Não existe salvação sem discipulado e não existe discipulado sem salvação. As duas coisas caminham juntas. Hoje, dentro de nossa comunidade, nós temos um dos grandes eixos, são 3 eixos: eixo da capacitação da liderança, o eixo da formação das gerações futuras e o eixo do discipulado. O discipulado é justamente a interação, a integração dos membros uns com os outros, a discipular uns aos outros sempre de forma intencional, usando a palavra de Deus. Não é você só tomar um cafezinho, não é você bater papo. Sim, tudo isso faz parte. Mas principalmente precisa ter uma intencionalidade bíblica
para que a gente cresça, se edifique e evolua como corpo de Cristo. Sexta responsabilidade de um cristão de uma igreja saudável: compartilhar o evangelho com os de fora. Isso não é função só dos missionários. A grande comissão em Mateus 28:19, ela está à disposição e ela faz justiça a toda a igreja. Toda a igreja precisa ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, trazer para que eles sejam batizados e depois passar a ensiná-los. Então você precisa sim compartilhar o evangelho com os de fora. Deixa eu voltar aqui ao tópico de número 2. Você ajuda a preservar o evangelho? E para você compartilhar o evangelho com os de fora, você precisa entender o que é o evangelho. Por isso que nós temos a imersão ao evangelho. Sétima e última característica de um cristão de uma igreja saudável: siga seus líderes. Não de forma cega, de forma orientada pela palavra de Deus. A submissão, ela vai fazer com que o seu líder ele sirva a Deus com alegria e isso vai retornar para você em bênção. Porque você vai criar uma base sustentável seguindo o seu líder, para que ele exerça o bom funcionamento da sua função dentro do corpo de forma poderosa, e assim você, como liderado, vai ser edificado. Aqui estão 7 responsabilidades de um cristão de uma igreja saudável. Que Deus te abençoe na execução, no colocar em ação esses 7 passos. Eu espero que Deus ele edifique a nossa comunidade a cada dia, que Deus possa trabalhar em sua vida assim como trabalha na minha todos os dias. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.